Vladimir Putin diz que a Rússia não é inimiga, mas sim aliada dele, e que ele vai levar as empresas norte-americanas para a Rússia. Com que propósito? Porque o inimigo e o concorrente dele é a China. Se Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, que historicamente definiu a Rússia como inimiga, está dizendo que é um aliado, eles têm que detê-lo. Faremos o necessário. Eles provocaram a guerra na Ucrânia, pretexto para a União Europeia romper com a Rússia através das sanções que supostamente iriam dobrá-la. Na verdade, eles apenas atiraram no próprio pé e depois destruíram fisicamente o Nord Stream. Não há tambores de guerra, apenas tambores de pobreza. Acredito que a Espanha precisa se rearmar, mas não como proposto. Uma cúpula de mísseis para nossa proteção. Há quem acredite que a Rússia possa lançar um míssil contra a Espanha. A Espanha mantém Ceuta e Melilla, tendo a capacidade de fazer algo que seria de fazer inveja ao Canal do Panamá. Pedro Sánchez é chamado de ou sem documentos, em Bruxelas, não pela imigração, mas porque vai sem nenhum papel ou documento. Eles não se preparam para nada e vão com o que lhes é dado. O problema da Espanha é justamente o que estamos expondo. Há um sistema não seletivo, sem separação de poderes, onde o poder não é controlado e o gasto está desmedido. E que, portanto, a função do Estado é direcionada a interesses contrários aos da nação. Muito boa noite a todos, senhores, e bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Hoje contamos com um convidado muito especial, que muitos de vocês já conhecem, Rubem Gisbert. Faça uma pequena introdução para aqueles que ainda não te conhecem. Iniciamos com um programa que estou ansioso para fazer, devido à atual situação geopolítica na Europa. Obrigado, Jota, por me convidar para o seu novo projeto e espero e desejo a você o maior sucesso. E bom, para quem não me conhece, eu sou advogado e já passei, até meus atuais 34 anos, desde os 18, estudei e me formei em política para tentar melhorar a situação política do nosso país. Sim, gostaria de conversar longamente com você sobre o sistema partidocrático. Compartilho muitos de seus pontos sobre esse sistema podre. Mas realmente, agora mesmo, com a situação que estamos vivendo na Europa em geral e com a aura belicista que a União Europeia está tendo, gostaria de te perguntar agora mesmo, qual é o seu objetivo principal com a manifestação que você fez ontem? Na hora de tentar frear esse rumo de guerra que não nos diz respeito ou convém? Bem, na verdade o que estamos vivendo que é algo que eu venho explicando há bastante tempo. Trump percebeu que a China, desde o ano de 2010 até 2022, 2023 e 2024, dominou o espaço geopolítico. No âmbito comercial, os Estados Unidos perderam sua hegemonia. Ao analisar os mapas de influência comercial, principalmente sobre exportações, os Estados Unidos possuem uma posição predominante e indiscutível no mundo, até o ano de 2010. A China começa a reverter isso. Porque é um país que não gasta com defesa tanto quanto os Estados Unidos. É um país que gasta cerca de 280 milhões de dólares em defesa, enquanto os Estados Unidos gastam 860 mil. Então Donald Trump percebe que realmente o paradigma que se constrói após a Segunda Guerra Mundial funciona durante a época da Guerra Fria, em um mundo de dois blocos. Posteriormente, quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas desmorona, esse paradigma se mantém e é positivo economicamente para os Estados Unidos, porque as 5 maiores empresas de armamentos do mundo, Hitachi, Boeing, General Dynamics, Grumman, estão nos Estados Unidos. É uma parte essencial na geração de riqueza do produto interno bruto dos Estados Unidos da América. Mas você percebe que, na verdade, para dominar o século XXI, para dominar o comércio, não se trata de gastar muito dinheiro em defesa. Trata-se de dominar as matérias-primas, fontes de energia e posicionar seu produto no mercado melhor que os outros. Por isso ele está com essa questão das tarifas, com os desequilíbrios, você tem que me comprar o mesmo que eu te compro, etc. Então você percebeu que a OTAN é um peso para os Estados Unidos nesse aspecto para competir com a China? A OTAN tem sido um instrumento muito bom para que os Estados Unidos controlem e dominem o mundo, pois sempre entendemos que era o controle e o domínio pela força. A hegemonia da violência. Exatamente, o controle por meio da capacidade de coerção da violência. Mas a China não funciona assim, nunca funcionou assim, está indo bem. E Donald Trump quis e quer mudar isso. Então, para que não haja uma grande crise nessa reconversão que Donald Trump quer fazer, ele precisa que nós, europeus, assumamos o que até agora os Estados Unidos têm feito em termos de custo. Ou seja, esses 400 bilhões que a OTAN vai deixar de receber, se não mais, por parte dos Estados Unidos.
têm que ser arcados pelos europeus. Nossas empresas têm que ser deslocalizadas e transferidas para os Estados Unidos da América, e temos que começar a comprar gás e petróleo deles. Aliás, aqueles de nós que vínhamos alertando que toda essa questão do Nord Stream e tal, no fim das contas era porque os Estados Unidos acabariam comprando o Nord Stream. E nós vamos comprar no futuro gás e petróleo da Rússia, mas pagando um royalty para os Estados Unidos, porque eles serão os donos da infraestrutura que vai nos fornecer gás e petróleo da Rússia, o que é, no mínimo, cômico. Espere, precisamos explicar o Nord Stream para que as pessoas possam entender a conversa entre esses dois especialistas no assunto. Vamos voltar um pouco às origens dessa conversa sobre Rússia e Ucrânia, esse conflito. Você esteve no Donbass? Foi aí que eu te conheci? Na mídia, vendem como se Putin e a Rússia fossem a Alemanha nazista e Putin fosse Hitler. É justamente o que estou explicando agora para justificar um aumento injustificado nos gastos com defesa. É simples assim. No momento não há. Os países investem bastante em defesa quando precisam assegurar sua segurança ao se sentirem ameaçados. A Rússia não representa uma ameaça para a Europa, mas pode representar para a Lituânia e a Finlândia. Mas nem mesmo isso, porque o paradigma que Vladimir Putin coloca de fato sobre a mesa na Rússia, para recuperar um país totalmente arruinado, endividado e em decomposição, enfrentando uma crise muito grande. Após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Vladimir Putin faz o mesmo que Donald Trump quer fazer agora. Começa a desmantelar os submarinos nucleares, a frota, todo o gasto baseado em um mundo bipolar. E começa a exportar, principalmente matérias-primas, e a atrair o mercado europeu para aquilo que ele pode oferecer, que é gás e petróleo. Essa é a técnica que Vladimir Putin usa para reduzir a dívida de 98% para 12%. O que é uma verdadeira barbaridade. É um país que não deve. Reduz drasticamente o índice de pobreza. E bem, apesar de ser um regime onde não há, digamos... democracia, não. Não há democracia, mas bem, também não há aqui. Sim, que consiga estabilizar a economia do país imediatamente. Tudo isso levando em conta A Rússia que Vladimir Putin assume é a mesma em que ele se encontra agora? Sim. Depois de vários. Obviamente. A Rússia de hoje em dia não tem absolutamente nada a ver com a Rússia. Em 2000, nada a ver. Quando fui para a guerra da Ucrânia, passei e entrei pela Rússia. Fiquei fascinado. Porque, claro, nós aqui temos uma ideia da Rússia muito baseada na propaganda, no soviético, e não tem absolutamente nada a ver. Na verdade, Vladimir Putin é um nacionalista russo conservador, ele é católico ortodoxo, se baseou em uma filosofia que adotou de um filósofo, Alexander Dugin. A filha dele foi morta em um atentado que tinha como alvo ele. E ele é um conservador que busca o quê? Antes de tudo, é estabelecer, através do nacionalismo russo da Federação Russa, que é multiétnica, uma política baseada na abertura comercial da Rússia. Isso acontecia porque não é uma ameaça para a Rússia, no sentido de que a Rússia não vai pegar um campo de cereal. Quando é a contrapartida? O que está perdendo por invadir talvez a Polônia, ou por invadir a Lituânia, ou o que estão nos contando é uma quantidade de negócios bilionários com todos esses países, principalmente com os Estados Unidos. Se temos negócios juntos e estamos indo bem, por que eu iria querer prejudicar sua empresa? Não faz sentido. Isso faz sentido na antiga ordem, na qual, por meio do domínio territorial e exploração, principalmente através da terra, a agricultura, etc., fazia sentido. Hoje em dia, não. Além disso, a Rússia é um dos maiores detentores e exportadores de recursos naturais do mundo. Há terras e metais raros disponíveis. O que a Rússia quer é o que os Estados Unidos tentaram nesta época, que é isolar, que é comercializar. É uma política muito baseada na de Pedro, o Grande. Por isso faz um acordo com a Alemanha para o Nord Stream 1 e depois o Nord Stream 2. Que, claro, os Estados Unidos sempre teve essa obsessão e por isso faz explodir a Ucrânia. De destruí-los, pois o que jamais se pode permitir é a união econômica entre Alemanha e Rússia. Porque isso desmoronaria a hegemonia política dos Estados Unidos nos anos 90 e 2000. Vamos voltar à origem do conflito na Ucrânia. Muita gente ainda não entende o que está acontecendo lá. Eles acreditam que um dia Putin acordou e decidiu invadir a Ucrânia do nada. De repente, eu quero esse território para mim. Há pessoas, até mesmo dentro da minha família, com quem eu já tive certas conversas. Não é que eu me posicione de um lado ou de outro. Eu tento analisar as coisas da maneira mais objetiva possível
e há pessoas que continuam acreditando que o conflito na Ucrânia é um conflito unicamente por expansionismo e imperialismo russo. Como você explicaria para uma pessoa que acredita na propaganda ocidental? Da OTAN, vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Imaginemos que no regime atual da Espanha. O de 78, que leva à decomposição da nação, é um ataque contínuo a ela. Finalmente, embora seria uma inadequação histórica muito grande, não se poderia criar uma nação como tal. Mas a Catalunha consegue sua independência através da corrupção. Derrubamos o regime de 68 que desmorona e cai, trazendo um novo sistema político à Espanha. Mas a Catalunha já é independente. De repente, muitos na Catalunha querem fazer parte da Espanha novamente, agora que as coisas mudaram. E então são feitas eleições na Catalunha, que já seria um país independente, e é eleito um governo favorável ou pró-retorno à Espanha. Muito bem. O que aconteceria se de repente começassem a haver manifestações na Catalunha? Violentas começassem a acontecer essas manifestações? Aqueles que se manifestam contra esse governo que quer recuperar as relações com a Espanha. Eles começam a ocupar uma praça, como a Praça de San Jaume, e os prédios ficam sob controle dos manifestantes. Atiradores de elite posicionados em prédios começam a atirar nos manifestantes, resultando em 100 mortes. E isso faz com que o governo da Catalunha, pró boas relações com a Espanha, caia e estoure uma guerra civil. Por exemplo, entre as duas metades da Catalunha divididas quanto à independência. Isso é literalmente o que aconteceu com a Ucrânia, com uma ressalva, com uma diferença muito grande. Da mesma forma que a Ucrânia nunca foi um país independente até 30 anos atrás. Na verdade, a Ucrânia é a fundadora do que hoje é a Rússia. Kiev foi a capital da Rus de Kiev, que era a Rússia na época. E o Ducado Lituano-Polonês travou uma guerra brutal contra os ucranianos, que foram os fundadores do que posteriormente seria o Ducado de Moscou. Ou seja, a Ucrânia é existencial para a Rússia. É ela que funda o duplo patriarcado que existe na Igreja Ortodoxa, inclusive religiosa, cultural e politicamente, a que funda a Rússia de hoje. Mas durante a União Soviética, durante a Revolução Russa, isso foi compartimentalizado, porque a Rússia tem uma realidade multiétnica. Foi compartimentalizado e feito da maneira, digamos, mais eficiente para a União Soviética. Então, a região da Ucrânia se tornou um oblast como uma autonomia, o que entenderíamos na Espanha como uma autonomia. É isso aí. Khrushchev, por exemplo, nos anos 50, presenteou a Crimeia à Ucrânia, mesmo que nunca tenha sido parte dela. Por isso, em 2014, quando acontece o que eu narrei nesse caso hipotético da Catalunha. O que acontece na Ucrânia é que há um governo, que é o governo de Yanukovych, que é colaborador. É como o que existe agora mesmo na Bielorrússia com Lukashenko, se dá muito bem com a Rússia, tem boas relações, etc. E de repente estoura uma revolução que vem na linha do que Obama e Hillary Clinton já colocaram em prática. Com as primaveras árabes, por exemplo, a revolução do tulipa, a revolução do veludo, a revolução do jasmim na Tunísia. Essas pessoas buscaram desestabilizar países onde não tinham influência, para então impor seu domínio. Lembremos o linchamento de Gaddafi, a guerra da Síria, que veja agora como está a situação, etc. E também tiveram a ideia de fazer o mesmo na Ucrânia, algo que já sabiam que levaria a Ucrânia a uma guerra civil. Existe um telegrama do ano de 2008 daquela época. William J. Barnes, que era embaixador dos Estados Unidos na Rússia, disse literalmente a eles para considerar a inclusão da OTAN na Ucrânia. É a guerra civil na Ucrânia, já não com a Rússia. É a guerra civil na Ucrânia. Porque eles se sentem russos, o povo de Donbás é russo, eles se sentem russos, falam russo. E religiosamente fazem parte do patriarcado de Moscou. Então eles nunca vão aceitar que uma estrutura política estrangeira, criada justamente para combater, para enfraquecer a Rússia, faça parte do seu país. Eles nunca vão permitir isso, jamais. Por isso, quando acontece o Maidan, estoura a guerra civil. O Maidan, a revolução do Maidan, ocorreu em 2014, que há 100 mortos na Praça do Maidan, etc. E então as regiões de Donbás, Lugansk, Donetsk, toda a zona leste da Ucrânia, toda a zona russófona, certo, lá se fala russo. Sim, mas bem, em Odessa também, e são russófonas, quer dizer toda a Ucrânia é de língua russa. Desde 2014, o nacionalismo ucraniano tem imposto fortemente o uso da língua ucraniana. Zelensky falava russo em suas primeiras aparições, apesar de falar a língua. Enfim, toda a região leste declara independência.
Ou seja, eles não querem fazer parte desse novo governo que sabem que é um golpe de Estado, que é contra, digamos, os interesses nacionais. Uma pergunta. Rubem, essa pergunta é muito importante. Você acha que isso acontece de forma genuína? O nacionalismo ucraniano teria ousado fazer isso se não houvesse agentes de inteligência? Já está comprovado que estrangeiros estão envolvidos. Até o atual secretário de Saúde dos Estados Unidos da América, Roberto Kennedy, já afirmou isso. Há 5 bilhões da USAID desviados. Há uma conversa gravada de Vitória Nuland, que na época era secretária de Estado, que todos podem ouvir, com Obama, que expõe desde a Ucrânia, ela vai até lá para definir não só como vão apoiar os insurgentes e financiá-los, mas também como vão nomear o novo governo. E então ela está conversando com seu homólogo nos Estados Unidos e diz: bom, isso não vai ser muito bom para os europeus? E Vitória Nunes responde: bom, foda-se, que se danem os europeus, nós vamos fazer o que quisermos. Então, como que eu dizia, essa independência das regiões do leste da Ucrânia já existe. E eles pedem para entrar na Federação Russa, pedem para entrar na Rússia, e então é Vladimir Putin quem diz: não aceito vocês na Federação. Se o discurso de que a Rússia quer se expandir e ganhar território for verdadeiro, por que ele recusou a oferta? Muito simples, porque se Vladimir Putin dissesse que sim, isso implicaria que as zonas mais pró-Rússia da Ucrânia passariam para a Federação, deixando o restante com uma maioria que nunca permitiria que houvesse um governo totalmente pró-Rússia dentro da Ucrânia. Para ele era interessante que a Ucrânia permanecesse coesa territorialmente, e ele sabia que isso inevitavelmente levaria a uma guerra com a Ucrânia, como de fato aconteceu. E também poderia fazer com que, se a Rússia... Caso a Rússia aceitasse essas zonas em seu território, estaria em guerra com a Ucrânia imediatamente. Sim, exatamente, é isso mesmo. Então você disse que não, mas aí já chega outubro de 2021. O general Austin, do Pentágono, surpreende ao afirmar pela primeira vez que a Ucrânia será incluída na OTAN. Sim, sabemos um pouco sobre isso. Eu imediatamente... Bom, em dezembro eu já estava no meu canal dizendo: se isso continuar assim, a Rússia vai invadir a Ucrânia. Não, isso é um exagero, mas não falo isso de uma perspectiva contra a Rússia. Nem a favor. Não, veja, é que é... Nem a favor. É que é inaceitável. Eu sei como eles dizem que é existencial. Porque se isso acontecesse, se a Ucrânia, esse é o mesmo caso que eu coloquei com a Catalunha, se a Catalunha, por exemplo, nesse caso hipotético que eu coloquei da independência, passaria a ser uma potência controlada pela França ou pelo Marrocos, isso ferraria a Espanha? Ferraria, que já não seria mais Espanha, está bem perto de ser controlada pelo Marrocos. Desculpa pela brincadeira. Então, a Rússia nunca pode aceitar isso, porque é 20% do seu produto interno bruto. O comércio, as exportações e a relação comercial predominante com a Ucrânia. E obviamente, pois no ano de 2022, depois de algumas reuniões infrutíferas entre Anthony Blinken, secretário de Estado, com Biden e Lavrov, ministro das Relações Exteriores. Vendo, já que não sei, bom, os russos chegam a avisar, como Macron mencionou recentemente, se não houver acordo entre vocês, será reconhecido. Nós não pedimos nada, não queremos controle, queremos eleições livres, observadores de votos, se quiserem, também eleições livres. Mas por favor, não entre na OTAN, não podemos permitir isso. Então, dizem que não há nada para conversar, e como é sabido, a Rússia acaba invadindo. E começa toda a propaganda e começa todo o discurso. Bom, é isso, um dia o Putin surta, né? Ele se irrita, fica nervoso e decide invadir a Ucrânia, o que tem sido totalmente contraproducente para Vladimir Putin. Deixo claro que esta não é uma análise parcial, mas sim uma análise crítica, completamente distante do relato oficial. Sim, esse é o problema. Quando descrevo os fatos, também estou muito alinhado com essa visão. Assisti a uma conferência do Dr. Mearsheimer, professor de geopolítica na Universidade de Chicago, e é em 2014 quando ele faz a sua apresentação e fala claramente: está em inglês e quem quiser eu posso enviar, no qual ele discute por que a Ucrânia é culpa do Ocidente, falando sobre a situação geopolítica em 2014. Ainda não tinha havido nenhuma invasão, dizendo: senhores, mano, se esse rumo continuar assim, o conflito ali vai ser inacreditável. E hoje em dia, será que não havia outra saída? Deixa eu fazer um pequeno parêntese para as pessoas que se perguntam se realmente não é que quem invade sempre tem culpa e tudo mais. E bom, veja, esse é um argumento um pouco fora de contexto. A invasão poderia ter sido evitada se houvesse real interesse em negociar. Sim, negociando. Simplesmente, olha, não entra na OTAN, mas não. Quer dizer, como isso poderia ter sido evitado? Rubem, muito simples. Para que você quer estar na OTAN? Para que você quer estar na OTAN? Eu não sou ucraniano. Todos por aqui querem estar na OTAN, pois é uma garantia de segurança contra a Rússia.
Ou seja, você está na OTAN, porque se a Rússia te atacar, todos os países da OTAN vão te defender. A OTAN foi criada com esse propósito principal, originalmente contra a União Soviética. Se a Rússia já está te dizendo, vamos fazer um pacto, uma garantia de segurança em que me comprometo a nunca invadir seu país. Inclusive, estabelecer que a União Europeia possa ter tratamento preferencial e prioritário. Mas, ou seja, se descarta totalmente para sempre a invasão, evitando que você entre na OTAN. Já está, qual que é o problema? Mas não se buscava isso em nenhum momento. O que se buscava era o que aconteceu. Queria-se provocar um conflito que construísse uma cortina de ferro. Ao contrário, que a União Europeia rompesse relações com a Rússia, beneficiando os americanos e os Estados Unidos, claro, e prejudicando a nós mesmos, obviamente. Mas tenham em mente que em março de 2022, poucos dias antes da invasão, o Nord Stream 2 já começava a operar. Estava entrando em funcionamento. O que é o Nord Stream? Para quem não sabe, que já mencionamos várias vezes aqui, o Nord Stream é um gasoduto construído desde a Rússia, passando por todo o Mar Báltico, de São Petersburgo até a Alemanha, que fornece gás barato. São duas mangueiras que basicamente funcionam como uma só, por assim dizer. A Alemanha, que é o pilar fundamental da União Europeia em termos econômicos, tem se abastecido de uma matriz energética muito barata vinda da Rússia. E, portanto, também estabelece uma dependência econômica da Rússia. Isso sempre foi o que os ingleses tentaram evitar historicamente. Ou seja, uma Rússia e uma Alemanha unidas formam um eixo sem influência inglesa sobre o continente europeu. Por isso sempre tentaram mantê-los em conflito. O Nord Stream começaria a operar em março de 2022 se o Nord Stream 2 entrasse em funcionamento. O Nord Stream 1 começou a operar em 2014, coincidindo com o início da crise do Maidan. Se entrasse em funcionamento, a Alemanha começaria a ser abastecida. Entre 65% e 80% do gás e 80% do fornecimento energético dependia da Rússia. E isso seria o fim da hegemonia política dos Estados Unidos na Europa. Isso estava claríssimo para eles, então não podiam permitir que acontecesse, tinham que impedir isso, como disse Biden. De qualquer forma, faremos o que for preciso. De fato, eles provocaram a guerra na Ucrânia, que foi o pretexto para que a União Europeia rompesse com a Rússia, com as famosas sanções que iriam dobrar a Rússia, mas só serviram para darmos um tiro no próprio pé. Depois destruíram fisicamente o Nord Stream. Certo, destruíram fisicamente com um atentado, que já se responsabilizaram ou ainda está no ar? Todos sabemos que foram eles. Um deputado polonês afirmou isso, embora tenha apagado o tweet logo depois. Ele coloca a foto do Nord Stream explodido e escreve: "Obrigado, Estados Unidos". Todo mundo sabia, obviamente, que foram os Estados Unidos. A história de que foram alguns ucranianos com um barco, né? Um general. Bom, a princípio, na primeira versão era que tinha sido o Zelensky, claro. Ouvi uma versão ainda mais engraçada que foi o Putin. Putin explode a maior fonte de renda da Rússia, como mencionado anteriormente. É como se eu cortasse meu próprio braço e me acusassem de fazer drama. É uma idiotice e um absurdo, mas a propaganda chega a esses limites. Sim, mas hoje em dia, até o mais atlantista, ingênuo ou comprado, isso já é indefensável. E a versão oficial, de certa forma, é que foram os ucranianos. Zelensky negou uma ordem, mas um general desobedeceu, obteve explosivos e mergulhadores e executou a ação. Não se sabe muito bem. Em uma área totalmente vigiada pela OTAN, que conhece até o movimento de cada peixe, além de ter uma base naval muito próxima. E foi isso que aconteceu. Todos sabem que foram os norte-americanos. Além disso, com 10 bilhões, sabemos que os Estados Unidos vão colocar o Nord Stream em funcionamento novamente, sem problemas, pois agora é propriedade deles. Ou seja, a Europa já vai poder comprar gás russo, porém terá que pagar aos Estados Unidos, não à Rússia. Ou seja, para os... Dois, praticamente. Ou seja, pagamos um preço mais caro. Claro, é como se você vendesse pêssegos e tivesse o intermediário. Tem que passar por 1 ou 2 pontos, no mínimo. É exatamente isso. E uma pergunta, Rubem. Como se combate essa propaganda belicista? E como podemos enfrentar essa tendência? Porque tudo o que você nos contou, acredito que são fatos bastante precisos do que aconteceu e de como aconteceu. Agora, Ursula von der Leyen está na situação atual, praticamente levantando bandeiras de guerra, dizendo que talvez tenhamos que ir lutar você... E eu incluídos. Sim, bom, isso, como eu estava dizendo antes, é simplesmente para justificar. A OTAN, ou seja, a OTAN não pode se manter. Com o corte que Donald Trump fará na defesa, não será possível. E o que acontece? Que todos os países europeus implica que
uma parte importante do esquema deles desmorona, porque até agora a OTAN permitia que a Alemanha não gastasse nada em defesa. É como se você não gastasse dinheiro para se defender. Para um país, isso é uma vantagem enorme. Mesmo em Roma, isso era frequentemente um problema. Manter a segurança do império, ou seja, de um país, é a principal preocupação e muito importante. Então, se você delega isso, como fez durante 80 anos nos Estados Unidos, e passa a fabricar carros e a fazer outras coisas, tudo bem. Mas quando Donald Trump diz, olhem, isso acabou, não é só que acabou. É que Vladimir Putin diz que a Rússia não é inimiga deles, que a Rússia é aliada deles. Ele levará as empresas dos Estados Unidos da América para comercializar com a Rússia. E que os metais raros, o gás, o petróleo russo, ele vai comercializar. Para quê? Porque o inimigo e o competidor dele é a China. Isso foi o que Henry Kissinger disse, que será super russo também. Secretário de Estado, um dos mais... secretário de Estado pró-americano durante a Guerra Fria. Quando eles têm toda essa ideia do Maidan, ele questiona o que eles estão fazendo. Isso é uma insensatez, né? Vocês estão jogando a Rússia nos braços da China, que é nosso principal competidor. Vocês são idiotas? De fato, Donald Trump é o que quer reverter isso. Obviamente, quando Donald Trump conversa com Vladimir Putin e apresenta o plano que ele tem em termos de investimento e infraestrutura para a Rússia, Vladimir Putin fica com os olhos brilhando com o que está sendo apresentado para ele. Muitos afirmam que Vladimir Putin preferiria invadir, digamos, um campo de cereais com 2 vacas na Polônia, antes que centenas de bilhões de dólares dos Estados Unidos investidos no país. É absurdo, sem sentido. Mas a elite europeia é corrupta, que não tem projeto, que não defende nada, só quer manter uma arquitetura que foi pensada no final, em última análise, uma arquitetura governamental. A União Europeia foi criada após a Declaração de Schuman em 9 de maio de 1950 para estabelecer a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Ano 45, os nazistas caem e os norte-americanos ficam explorando a região do Ruhr e do Sarre, região da Alemanha e região da França. Da principal matéria energética, o carvão, e da principal matéria de construção, o aço. E assim é criada a famosa Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Para que não fosse, porque era um pouco vergonhoso. E então, de repente, ele disse para Truman, cara, isso é um absurdo. Vocês nos libertaram, mas as empresas norte-americanas estão nos explorando nossos produtos, o preço da liberdade, amigo. Isso, nossas matérias-primas fundamentais. E então é criada a Comunidade Europeia e o carvão e o aço, que é a primitiva União Europeia. Que é, no final, uma estrutura de domínio dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ou seja, é criada exclusivamente para que haja uma direção dos países europeus afastada da União Soviética, mas alinhada com os interesses dos Estados Unidos da América. E isso se mantém até hoje, porque é a sua gênese, é a origem, é a raiz, é o que a cria. Por isso, von der Leyen dirá, a Rússia é terrível, mas como você pode afirmar isso? Sim, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Historicamente, quem definiu a Rússia como inimiga está dizendo que é aliada, que tudo o que estão dizendo é mentira. Eles precisam manter isso para preservar a OTAN e a União Europeia. Bom, você quer continuar? Na verdade, não há tambores de guerra. O que existe são tambores de pobreza. Isso sim, porque vão nos endividar e vão aumentar a carga tributária e fiscal só para manter a OTAN, para manter o esquema deles. Qual é a solução de Rubem Gisbert diante dessa situação? O que os países europeus devem fazer para se livrar do jugo dessa arquitetura governamental terrível que praticamente... Isso está nos empobrecendo? Tenho muito claro o que faria no caso da Espanha. Acho que é preciso começar a investir no setor primário. É preciso começar a investir. Acredito que a Espanha precisa se rearmar, mas não como proposto. Uma cúpula de mísseis seria necessária para nossa proteção. Alguém acha que a Rússia vai lançar um míssil contra a Espanha? Para quê? Para quem? Para Gibraltar? Ainda? Isso não faz sentido. A Espanha tem que se rearmar, mas tem que se rearmar para controlar suas ameaças. E suas ameaças estão no sul, e são diversas. São em termos de imigração. É um expansionismo de um país como o Marrocos. Ou seja, tem uma série de pontos e, acima de tudo, o fundamental é que a Espanha é uma península. A Espanha tem a grande maioria de suas fronteiras, para não dizer todas, porque tem os Pirineus Marítimos. A Espanha precisa reconstruir uma marinha. Para que a Espanha defenda seus interesses e tenha independência, estou alertando para ter atenção e cuidado.
Então, o que a Espanha precisa fazer é reconstruir sua marinha e estabelecer uma posição forte no Estreito de Gibraltar. Isso é algo que o Reino Unido e os Estados Unidos nunca vão permitir. Portanto, eles jamais reconheceriam ou defenderiam isso. E já está praticamente à vista, logo ali na esquina, a perda de Ceuta e Melilla. Enquanto a Espanha conservar Ceuta e Melilla, ela tem a capacidade de agir. Ria-se você, do Canal do Panamá, que é estabelecer um controle no Estreito de Gibraltar, que domina o comércio mundial do Mediterrâneo. A Rota da Seda que segue para o Atlântico, Estados Unidos e Hispano-América. Qual sua opinião sobre o futuro de Ceuta e Melilla? Eu acho que vai haver um progressivo, não uma... progressiva propaganda de que o melhor é ceder aos interesses marroquinos. Vamos acabar perdendo. Eu acho que, a não ser eu, estou colocando tudo em ação o mais rápido possível para haver uma alternativa na Espanha que busque a soberania, liberdade e independência do país. Mas é muito possível que vamos fazer isso. Vamos ver isso por parte de todas as forças políticas, porque todas as forças políticas, todas sem exceção, estão entregues a interesses estrangeiros. Desde os financiados diretamente pelos Estados Unidos da América, até os financiados por Israel. Todos. Infelizmente não discordo do que você disse. Essa pergunta é recorrente na minha comunidade. Jota, não acredito que exista algum político atual que possa salvar essa situação bastante complicada. O único caminho que existe, como você me perguntou, olha... Estou falando dos partidos hegemônicos. Sim, o único caminho, na minha opinião, é começar a investir naquilo que não. Ou seja, vamos ver, se eu vivo do dinheiro que você vai me emprestando, eu posso fazer duas coisas. Ou gastar tudo em festas, que é o que esse pessoal faz, ou posso começar a investir para que, se um dia eu quiser terminar a relação com você, eu tenha capacidade para ser autossuficiente. É assim que eu faria, simples assim. Em termos de defesa, indústria, economia e todos os aspectos. A Espanha não pode mais competir com a França devido a restrições impostas pela União Europeia. Pois sacrificando gado, arrancando vinhedos, arrancando oliveiras, arrancando árvores frutíferas. Ou seja, é uma loucura. Você está destruindo justamente o pulmão que pode te dar a capacidade, caso caia na água, de respirar. É absurdo. Claro, isso só se entende porque vivemos em um sistema feito para a corrupção. Totalmente de acordo. E por que você acha que os políticos espanhóis estão tão desalinhados dos interesses da maioria da população e tão alinhados com os interesses estrangeiros? Como podemos reverter isso? Porque às vezes eu ouço qualquer um dos políticos e, sinceramente, a única coisa que escuto é: sou um fantoche de seja Israel. Os Estados Unidos não entendem o que é política. Eles acham que política são ideias, mas política não são ideias. Política são interesses, e é a luta pelo poder. Em nome desses interesses, você briga, luta, entra na disputa por certos interesses. E obviamente, quando você entende ou estuda política e sabe como funcionam essas relações de poder, é quando você pode construir e evitar. O que vai te levar inevitavelmente a ser um fantoche ou uma prostituta. Por exemplo, você não pode fundar um partido com capital de terceiros. Você não pode fundar um partido que dependa da estrutura política que você quer mudar. No final, mesmo com boas intenções, tenho certeza de que há políticos na Espanha. Há alguns que começaram na política porque tinham boa intenção, mas o tempo os levou inevitavelmente. Não sabiam onde estavam se metendo, nem o jogo que estavam jogando. Há uma posição que realmente é impossível que possam exercer o que eles queriam. Porque você depende daquele que te sustenta. E para poder fazer, para poder construir um projeto político que seja direcionado aos interesses dos espanhóis, só pode ser sustentado pelos próprios espanhóis. Economicamente, o partido só pode ser sustentado pelo financiamento dos próprios cidadãos. Nossa, Rubem. Ou seja, realmente não há tambores de guerra como a mídia tenta mostrar, mas simplesmente querem nos endividar ainda mais. Ursula von der Leyen mencionou recentemente que a Espanha se comprometeu, apesar de não gastar nem 1% em defesa. Atualmente estamos... Sánchez, como um bom servo que é da União Europeia, e eu chamo eles de agentes globalistas, ele se comprometeu a 2%, mas Ursula von der Leyen recusou o mínimo de 3%, insistindo em um compromisso de 20%. Isso é muito simples, mas independente de ser Sánchez, Feijó ou Feijóo... Certo. Ou Abascal ou Feijó, vou te dizer por quê. Muito simples, vamos ver. Pedro Sánchez quando vai a Bruxelas. Eles o chamam
Digo sem documentos, não pela imigração, mas porque a pessoa vai indocumentada. Ele vai sem nenhum documento, sem preparar nada. Vai com o que derem e disserem pra ele. Isso é simples. A União Europeia te diz. Como você sabe disso? Desculpe, eles o chamam de sem documentos, porque achei engraçado. Conheço alguns comissários europeus e pessoas de Bruxelas que me contam isso. E riem, obviamente. Com Pedro Bueno? Ou seja, espanhóis, pessoas relacionadas, do meio diplomático que estão lá, sem documentos. Bem, a questão é que uma pequena anedota... Nosso fundo é conhecido, acho que foi publicado na época com os fundos Next Generation. A questão é, sou o Pedro Sanches ou um político espanhol qualquer? Von der Leyen me diz que tenho que aumentar o gasto em defesa para 3%. E eu te digo, e de onde eu tiro o dinheiro se você está me pedindo isso? Além disso, que eu reduza o déficit, que eu reduza os gastos e tal? E eu, Ursula von der Leyen, te digo, fique tranquilo. Primeiro, flexibilização fiscal. O que significa flexibilização fiscal? Significa que os poucos limites que a União Europeia impunha, os poucos que impunha para evitar as corrupções. Como ocorreu com os fundos Next Generation, destinados à próxima geração, mas que já foram totalmente gastos por ela. Ou seja, os fundos do Generation são 450 bilhões que a União Europeia disponibiliza para favorecer e impulsionar a nova geração, a geração que está por vir. Eles já gastaram tudo e agora estão sem nada. O que acontece nessa situação? Pois começaram a construir pontes para que coelhos e cabras atravessem em Cantábria. Enfim, coisas como colocar saia nos semáforos, né? Bom, então para evitar essas coisas, existem uma série de mecanismos fiscais para obrigar a não gastar demais para que o dinheiro seja usado mais ou menos corretamente. Que não se roube mais de 50% das coisas pelo caminho, para que chegue ao menos à metade. Disseram que não, que a partir de agora, enquanto for para a defesa, isso está suprimido. Ou seja, a partir de agora, a classe política espanhola não vai ter nenhuma restrição e vai poder colocar em prática, eu rio, mas não é para rir. Vai poder colocar em prática toda a sua criatividade na hora de justificar um gasto em dívida, desde que seja em defesa. Ou seja, senhoras e senhores, até as roupas típicas das festas tradicionais serão consideradas gastos de defesa, ou seja, roubarão descaradamente. E vão recorrer à dívida, basicamente. Claro que sim, já era. Então, qual que é a preocupação de Sanches? Se a dívida depende do Banco Central Europeu, então é um problema da Alemanha. Deram dinheiro, é assim que os políticos espanhóis vêm agindo. 45 anos. Realmente, Rubem, o panorama é bem desolador. Você quer deixar alguma mensagem de esperança? Quer dizer algo para as pessoas? O que... Ainda existe? Cara, eu estou aqui, estou me movimentando. Ou seja, não estou descrevendo isso de um ponto, de uma posição de indiferença genérica. Eu acho que tudo isso precisa ser identificado. A primeira coisa que temos que fazer é parar com besteiras e expor as coisas como elas são e parar de brigar. Entre se você é machista, se você é feminista, se você é não sei o quê. E começar a expor e a apresentar esses como os verdadeiros problemas que temos. Queridos amigos, queridos irmãos e concidadãos, e a partir daí construir uma alternativa de mudança, uma alternativa que tem que nascer da sociedade civil. Por isso, no final das contas, estou colocando em prática uma iniciativa política civil. Rubem, falando de iniciativas políticas, você era o presidente, se não me engano, de uma associação que se chamava Junta Democrática. Bom, se chama Junta Democrática. Certo, eu conheço muitas pessoas lá dentro. Um abraço para Margot, ela já veio ao meu programa 2 vezes, ela é incrível. E também para Polila de Darwin, que é muito meu amigo. Por que você decidiu sair da Junta Democrática? Qual era a idiosincrasia dessa associação e por que você decidiu deixá-la? Eu não deixei a Junta Democrática, apenas a presidência. Continuo pertencendo à Junta. Bem, conte pra nós, por que você decidiu... Deixar a presidência há 5 anos, já? Eu acho que... A principal linha de ação e de mudança deste país é a mobilização civil. Portanto, será muito difícil que as coisas mudem. E o ideal? A que deveria ser colocado em prática é que, de forma majoritária, uma parte prevalente da sociedade espanhola desse as costas a esse Estado, através da abstenção eleitoral e, se preciso, da sonegação fiscal. Greves gerais. Isso precisa ser organizado e precisa ser coeso, Como eu disse antes, com organizações civis que não são estatais, quando falamos de organização civil, sempre falamos do que não é estatal. Estatal é aquilo que se alimenta da área pública do Estado. Portanto, sempre defenderá os interesses do Estado, como os sindicatos, comissões operárias, sujetes e solidariedade. Ou seja, todos os sindicatos que são pagos pelo Estado nunca vão se opor ao Estado, porque vivem justamente daquilo que lhes
sustenta. É claro, os sindicatos e partidos surgem como grupos civis para se opor e lutar contra o Estado. Então, a Junta Democrática reúne o que foi uma confluência de forças políticas após a morte de Franco. E no final, ou a mudança que iria acontecer no franquismo. Eles queriam uma ruptura política com o franquismo. Queriam que o franquismo tivesse uma porta que se fechasse e se abrisse outra porta na qual se estabelecesse um sistema muito superior ao dos Estados Unidos da América, mas com os mesmos princípios de liberdade política. Que fosse uma eleição direta dos representantes políticos, uma limitação do controle, designação direta, justiça livre, etc. Lá havia monarquistas como o pai de Juan Carlos, Dom João de Bourbon e Rafael Calvo Serer, do Opus Dei. Torquato Fernandes Miranda, estavam os carlistas, estavam todos. Obviamente foram os Estados Unidos, novamente com Kissinger e com aqueles que estavam no poder na época. Torquato Fernandes Miranda, Herrero de Mignon, os franquistas. E acima de tudo com um partido socialista criado e impulsionado ad hoc. Para isso com Felipe González através da social-democracia alemã. Com Billy Brandt e Edmund Smith para dar continuidade. Uma transição, como chamou Torquato, da lei para a lei do que tinha sido o regime de Franco, mas multiplicando isso e estabelecendo uma oligarquia de partidos. Então, a Junta Democrática morreu. Morreu porque os objetivos que havia estabelecido não foram alcançados. Portanto, há 5 anos, eu, a associação civil que criei, dei o mesmo nome. Porque aquilo que ficou inacabado. Nos anos 70, não vivenciamos a transição de uma ditadura para uma democracia, um regime livre. Isso ainda não aconteceu. Implementei essa iniciativa e associação. Muito importante. Rubem, você disse Kissinger de novo? Nós não tivemos sucesso nessas ideias da Junta Democrática por interferência estrangeira, como sempre. Sim, isso estava nos Wikileaks. E de fato, o fundador original da Junta Democrática, que era conselheiro de Dom João de Bourbon, Dom Antônio Garcia Trevidiano Forte, um notável advogado e jurista defenestrado no país por defender ideais de liberdade. Em uma era em que a mentira prevaleceu, saem os papéis do Wikileaks e ele é colocado como então o chamam de Maverick. Maverick, no jargão do inglês. E do inglês, não, inglês é um independente. Ou seja, esse cara não podemos controlá-lo, claro. Não sabemos muito bem do que se trata. E diante do risco de uma organização na qual o Partido Comunista pudesse ganhar força, porque o Santiago Carrillo e o Partido Comunista também estavam presentes, preferiram utilizar o Partido Socialista junto com os franquistas e pactar uma transição para um modelo como fizeram na Itália, como fizeram na Bélgica, que é o Estado dos partidos. Isso é muito bem contado por Henri Poussepach em suas memórias, Combate Sem Fim. É um belga, o primeiro secretário-geral da OTAN, que estabelece como: com a queda do nazismo, os Estados Unidos colocam governos que sejam muito facilmente controlados por potências estrangeiras. E adotam um modelo do século XIX que é o mesmo que o Reino Unido usou para sua colônia, a Austrália, que é um regime não eletivo, um sistema onde os cidadãos votam, mas não escolhem, e é o sistema proporcional. Foi inventado por um inglês no século XIX, Peg Roy Hill. Dê ao rei o pai dele para apostar a Austrália, Roy Long Hill, e apoie seu armil. Esse é o sistema que os americanos adotam e impõem aqui. E é o sistema que temos, onde você vota em listas que foram feitas por diferentes partidos. Você vota por identificação, não é? Esses são os patriotas, esses são os feministas, esses são os liberais, esses são os não sei o quê. Na realidade, você vai a uma eleição pensando que está tomando uma decisão, quando na verdade o que você está fazendo é exatamente o contrário. Para isso que se inventa o sistema de votação, que é para escolher. As votações, votar, é inventado para que se designe um candidato e posteriormente um representante, e esse representante represente, atue em nome de, do povo que o escolheu, que tem que ser a circunscrição, ou seja, o grupo que o elegeu. O congressista, senador, membro da Assembleia ou deputado é eleito e representa seu partido. Não, nem isso. Ao chefe que o colocou na lista, por isso ele obedece suas ordens. Por isso é um sistema tão fácil de controlar, porque uma potência externa só precisa controlar os 3 ou 4 chefes de cada partido. O restante da arquitetura depende deles. Acabou. O Constitucional, né? O Tribunal Supremo de Justiça, o Congresso dos Deputados, tudo. Pare de se colocar
em uma situação, imagina que, ok, vou dar um exemplo que eu gosto, Isabel Díaz Ayuso se rebela contra Feijóo. Feijóo, ele teria os mecanismos para tirá-la da Comunidade de Madrid como chefe do partido? Sim, ele poderia tentar, mas vamos ver. Na verdade, Pablo Casado tentou isso, por exemplo. E não deu certo para ele, não funcionou. Aí entramos em outro elemento pernicioso desse regime, que é o Estado autonômico, que é como pouco a pouco o que foi concebido. Por um idiota que foi Adolfo Suárez, que levou 8 anos para terminar o curso de Direito, porque era um autêntico. Era uma pessoa pouco inteligente, segundo quem lidou com ele politicamente. Tinha um jeito peculiar de falar, e o rei o escolheu. E foi construída uma imagem, mas ele não era um cara inteligente, era um cara esperto. Torquato Fernandes Miranda perdeu a paciência e foi embora. Vamos totalmente com o que foi inventado, que foi o Estado autonômico. Por que o termo popular café para todos é utilizado para se referir a essa prática conhecida? Porque em uma cafeteria em Madrid, chamada Cafeteria José Luís, começaram a se reunir secretamente para elaborar a atual Constituição. E os independentistas nacionalistas bascos, os catalães, começaram a pedir: ei, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que me deem os fueros, não sei quantos. E então, se no final, como este acabou de saco cheio, Adolfo Suárez disse: café para todos significa que todos são iguais e pronto. Gera-se a possibilidade de que todos possam ter uma autonomia, uma transferência das competências que deveriam ser da nação, do Estado. Nunca existiu na Espanha, foi uma invenção. E se inventa nesse momento. Mas isso seria outro problema. E isso foi ganhando força. Os prêmios de consolação estão se fortalecendo e se tornando estruturas cruciais dentro de cada partido e do sistema partidário espanhol. Por isso, muitas vezes, é necessário para o chefe de um partido apoiar-se nos líderes autonômicos para poder reafirmar essa posição de poder que ele tem. Por isso não seria tão fácil, mas ele poderia fazer isso. Ou seja, praticamente o sistema de partidos o que faz como você já explicou perfeitamente, transformar um país em escravo de interesses estrangeiros. Então, como a proposta da Junta Democrática evitaria esse problema? Veja, a Junta Democrática é uma associação que busca mobilizar a cidadania para que chegue a um ponto em que a ação do governo se torne inoperante. Isto é, que os espanhóis saiam às ruas e se mobilizem a ponto de paralisar tudo. Como foi conquistada a independência da Índia, os direitos dos negros nos Estados Unidos por meio da mobilização civil? Acredito que esse caminho exigirá tempo, mas é o preponderante. Decidi colocar em prática outro caminho que nunca quis antes. Eu nunca quis ou fiz parte de nenhum partido político e nunca militei. Se eu quisesse entrar para a política, poderia ter feito isso há muitos anos e já me ofereceram de muitos lugares. A Junta Democrática, um dos lemas que eles têm, uma das principais, digamos, causas que eles apoiam é não votar. A abstenção, não votar ativamente. A abstenção ativa, porque isso deslegitimaria o governo da vez, certo? A não participação em massa, ao mesmo tempo que a ação, por isso é uma abstenção ativa de reivindicação pública, faz com que essa reivindicação tenha mais legitimidade do que o governo que vai reprimi-la. Esse governo tem apoio de 30% a 40%, mas não está capacitado. Ou seja, não tem legitimidade, não tem o apoio da maioria da cidadania para agir contra uma revolta social. E isso gera uma cascata inevitável que leva a uma quebra do sistema. É isso que defende Antônio Garcia Trevijano. A Junta Democrática defende uma linha predominante de ação que eu considero que deve ser seguida e continuada. E você, como ex-presidente da Junta Democrática, agora vai se lançar às eleições? Então, como essas duas coisas se encaixam? Aqui não se trata de votar ou não votar. Essa é a razão pela qual quiseram estigmatizar a Junta Democrática. Quiseram estigmatizar aqueles que lutamos pela liberdade e democracia na Espanha. Eu quero prescindir disso, porque há um elemento prévio que é necessário, que é a hegemonia cultural. Desenvolva um pouco isso. A hegemonia cultural é que seja hegemônica, que todo mundo na Espanha tenha culturalmente, tenha assimilado para si, politicamente. Qual é o problema?
O problema não é que a Espanha seja fascista, que seja mais fascista, que seja o feminismo, o integrismo, a Venezuela. Esses são aspectos que os partidos lançam para que as pessoas se apeguem e vão votar. O problema da Espanha é o que estamos expondo. Existe um sistema não seletivo, sem separação de poderes, com poder descontrolado e gasto excessivo, e que, portanto, a função do Estado é direcionada a interesses contrários aos da nação. Esses são os problemas da Espanha, e enquanto não se espalharem, será difícil mudar algo. Por que eu explico isso? Porque quando você explica para as pessoas, olha, na Espanha não há democracia, como assim? Como você ousa dizer que não há democracia? A democracia é um sistema eletivo representativo. Quando você vota e explica tudo isso da lista, eles acabam entendendo. Muitos dizem, é verdade, e agora, quando você fala para não votar, as pessoas se desligam. As pessoas não acreditam. Perdemos tanto neste país que até perdemos a confiança em nós mesmos como nação. As pessoas não acreditam que a maioria do povo espanhol vá sair às ruas para derrubar o Estado. Elas não conseguem enxergar essa possibilidade. O espanhol só vence na Eurocopa quando o Real Madrid ou o Barcelona vencem a Champions? Então eu quis iniciar um caminho reformista, com uma garantia que é a mesma que eu mantive enquanto fui presidente da Junta Democrática. E esse caminho reformista faz com que o senhor concorda que a Espanha precisa mudar? Não de pessoas, mas de sistema e de regime. Sim, tudo bem? Com o que você não concorda? Não concordo com a ideia de sair às ruas, manifestar-se, não votar. Muito bem. A discussão já não é votar ou não votar. A discussão é mudar ou não mudar o sistema. Essa é a chave. Decidi colocar em prática essa alternativa, pois agora a discussão não é mais sobre votar ou não. Quem não quiser votar e quem enxergar esse caminho como o mais importante, que não vote, mas que se movimente. E quem quiser agir por um caminho de reforma, que é o que estou colocando em prática, terá esse caminho. Porém, internamente já terá compreendido que o que precisa mudar na Espanha é o regime, o sistema e a estrutura política. Não se trata mais de ideologia, mas sim de dignidade. De dizer, não, é que eu quero que meu país seja governado por um sistema político limpo, então é isso que precisamos conquistar, é isso que precisamos forjar. E por isso eu considero em certo momento que, embora muita gente, meus detratores, dissessem que eu tinha fundado a Junta Democrática, para ter ali uma torre de marfim inalcançável na qual eu ficaria para sempre como uma atalaia intelectual. Então eu renuncio como presidente, porque considero que é incompatível ser presidente dessa associação. Ao mesmo tempo em que inicio um caminho reformista através do sistema. Que é infinitamente mais difícil, mas é verdade que gerou muita contradição em muitas pessoas. Sua figura em relação a muitos de seus seguidores na Junta Democrática diziam certo? Rubén sempre apoiou a abstenção. E continuo defendendo a abstenção. Mas ao mesmo tempo, você vai pedir votos? Não, eu não disse quando. Vou pedir para votarem em mim. Você não vai pedir para votarem em você. Ou seja, você vai se candidatar a uma eleição na qual vai expor que o problema da Espanha é este. Você tem duas opções, votar ou não votar. Prefiro que não vote, mas que se mobilize, que proteste, que vá até a porta do Congresso no dia das eleições e mostre que não há uma democracia verdadeira na Espanha. Você quer votar agora, mas não acredita nessa alternativa? Você tem essa alternativa? Que garantias oferecemos a eles? Que nós não vamos tocar em um único euro do Estado e que viemos com o dever de casa feito. Não somos aventureiros, nem chegamos aqui de ressaca, como Alvise e companhia. Porra, não fala do Alvise não, digo porque o Alvise ele faz uma cópia. Fala do Partido Graça, mas nem sabe o que é. Uma hora ele terá que vir. Alvise, sabe... Vou falar isso no podcast, ele nunca vai vir. Eu fico muito triste que... Eu não fico nem um pouco triste. Deixa eu te dizer o que me deixa triste. Já te falei isso muitas vezes. Entre bastidores, em particular. Que muitas pessoas jovens que... de certa forma, desejamos recuperar a dignidade da Espanha e torná-la novamente um importante ator geopolítico. Espanha não é um país de corruptos, incluindo você, o vice e até Roberto Vaquero. Eu estou com você nisso. Há muitas coisas com as quais eu não concordo. Pode ser que com o vice também haja coisas com as quais eu não concordo. Pode ser que com o Roberto também haja coisas com as quais eu não concordo. E no final do dia, juntos seríamos mais fortes e poderíamos mudar o sistema, se for isso que pretendemos. Mas tem uma coisa aí que você não vê. É necessário diferenciar aqueles que se movem para mudar as coisas, daqueles que se movem para enriquecer. E você não percebe que o vice, como ficou descreditado e exposto, por isso ele mudou de partido. Onde colocaram? Ele foi expulso por ser bobo e fazer uma besteira no seu próprio experimento político. Eu também não gostaria que ele falasse de você assim, então vamos deixar por aqui.
Ele fez isso. Recentemente ele apareceu em um podcast dizendo que eu sou um advogado medíocre e eu não vou responder. Não estou dando uma opinião. Estou expondo a linha de ação dele. Ele critica a partidocracia, mas não a define ou propõe uma alternativa política. Não vou julgá-lo pessoalmente, pois não o conheço. Não o estou insultando, apenas afirmando que é alguém que foi pego. Dizer pra alguém, ei, me dá 100 mil euros e depois, se eu tiver capacidade de influenciar, eu te favoreço. Isso é corrupção. Querendo ou não, eu não vou ser quem defenda essa ação porque eu acho que tenho que reconhecer que foi uma atitude tola. Mas Alvise, sempre que eu o acompanho na comunidade dele no Telegram, há muito tempo, ele sempre foi uma pessoa que sempre defendeu as criptomoedas pela liberalização. Droga, liberalização. É que às vezes eu me enrolo. Pela liberalização desse mercado. Portanto, quando ele diz que vai ajudar essa pessoa em troca dos 100 mil euros, eu acho que ele está se referindo mais a esse setor. E sempre foi assim. defendido. E O lance de Punta Cana, perdão? pergunta pra ele quem foi pra Punta Cana com Israel Dourado e mais uma galera. Explica a pergunta pra ele. Bom, Rubem, política não é a minha praia não, eu não. É a minha praia. Mas tenho que ter claro quem são os inimigos, não os meus, pois no final tento ter o mínimo de inimigos possível, já que tenho muitos. Preciso constantemente identificar o que é engano e o que é mentira. Não tenho nada pessoal contra o vice, pelo contrário, tentei me aproximar dele de todas as maneiras e ele sempre me evitou. Tela presa com 2 palitos. O vice nunca aceitará debater política comigo, infelizmente, porque eu adoraria. Vou me esforçar ao máximo para que isso se concretize. Você não será o primeiro nem o último, mas... Eu me dou muito bem com os dois, então, bom... Chega um ponto em que já te digo, sério, não faz sentido. O tio disse que eu fiquei bravo porque ele não me incluiu nas listas dele. Mas como isso pode ser verdade? Como é que eu vou sair com esse cara pra lugar nenhum? Isso pra começar. E segundo, eu nunca falei com ele. Nunca conversaram pessoalmente? Na verdade, eu quis falar com ele, mas preciso de 5 minutos de conversa pra saber qual é a dele. Com o Roberto você se dá bem, né? Com o Roberto eu tenho uma relação excelente. Com Luiz Maria Pardo, da Justiça Europa, que inclusive esteve ontem na manifestação. Na verdade é o contrário. O que eu quero é convergir. Anunciei isso em maio do ano passado. Estou há 6 meses tentando implementar essa iniciativa política, sem ser o protagonista. Eu não quero porque sei o que isso vai significar. E eu não sei se estou disposto. Estou disposto, mas conheço as implicações disso. O que acontece é que as pessoas que eu quero nesse projeto colocaram como condição sine qua non para participar o fato de que eu esteja liderando. Bom, não é que eu queira ir de má vontade, mas tudo bem, eu vou fazer. Mas estou demorando tanto tempo por causa disso. Além disso, eles até dão no meio do caminho. Mas o que eu quero é convergir. O que eu busco é unidade. Agora, obviamente, não vou me unir a pessoas que eu sei que não defendem o mesmo que eu. Teríamos que verificar se no final não defendemos a mesma coisa. Não estou me referindo a você. Não. Já, mas eu quero mesmo acreditar. Talvez eu seja um pouco idealista, mas é bem possível. Que você é um cara legal. Eu te vi e sei que você é uma boa pessoa. Eu sou um pouco idealista e isso me deixa triste. Essas pequenas brigas entre pessoas por quem tenho admiração e carinho. Não tenho nenhuma briga com o vice, repito. Desculpe dizer, meu Rubem, mas dá pra ver que sim. E acho que ele também com você. Acho que são os dois. Não, de jeito nenhum. Não tenho nenhuma briga, estou te dizendo a verdade. Não tenho nada pessoal. É um cara que não conheço. Se me perguntasse sobre Abascal, Ayuso ou Feijó, também não gostaria do que eu diria. Pessoalmente, eu acho que faço uma distinção muito clara entre Alvise e Vox, porque Alvise não nasceu como um partido hegemônico, Vox. No final do dia, eu sei perfeitamente quem ele foi visitar. Pascal foi ver Netanyahu e todos sabemos que nessa visita havia muito dinheiro envolvido. Pessoalmente, não é que eu não apoie de Israel, não me meto em questões geopolíticas alheias, mas o que eu digo é que acredito que Vox é uma entidade da inteligência israelense. Aqui. Assim como. Mas não começou assim, né? Todos no final do dia acabam no mesmo caminho, mas não porque depende do que você quer fazer, e depende. Eu já te disse antes. Eles não sabem onde estão se metendo, mas eu sei, por isso já ando com escolta. E dizer que tem certas coisas que entram pra roubar meu computador... Em casa, ele veio com um carro blindado. Gente, que eu percebi, você acha que não? Que eu dei uns tiros nele agora enquanto ele estava no banheiro? Que não, é brincadeira. O Vox foi fundado por pessoas que considero honestas. Alejo Vidal Quadras é um homem honesto, eu o conheço.
Tenho muito respeito por Elégio Vidal Quadras. E o que acontece é que são projetos que, estamos... Se não atacar a raiz do problema, sempre será levado pela correnteza, como expliquei antes. No caso de Alvise, reafirmo que não tenho rixa com ninguém, especialmente com ele, pois sequer o conheço. Ele nunca fez nada contra mim. O fato de ele sair por aí falando besteira sobre mim só me fortalece, ou seja, pra mim é bom que é a única maneira que ele tenha para tentar me descredibilizar, dizendo coisas que nem meus piores inimigos diriam, como afirmar que sou um advogado medíocre ou que não tenho formação. Uma pessoa sem estrutura partidária. Eu não te considero medíocre nem de longe. E para mim isso... Sinceramente, não vejo necessidade disso. No meu podcast, uma pessoa chamada Samuel Vidal disse coisas com as quais eu discordei totalmente. Você conhece o Samuel Vidal? Samuel Vidal possui um plano chamado Plano Orquestra, que visa unificar as maiores comunidades da Espanha e através dessa união, me estabelecer já nesse sistema. Acho que cada um fazendo a guerra individualmente é muito egoísta. Penso que se todos nós nos unirmos... Sim, acho que já sei quem é, mas é algo que eu já estou fazendo. Já te digo, eu me reuni com Luiz Maria Pardo e Roberto Vaquero. Me reunirei com qualquer pessoa interessada em mudar as coisas no país. Usarei minhas plataformas com muitos seguidores. Para quê? Eu repito, eu me reuni com todas essas pessoas porque eu quero fazer isso. E eu com seu amigo Alvise. Porque é uma questão de amizade. Eu entendo e respeito isso, é que eu tenho muita honra. Ele me apoiou quando eu caí e eu entendo, mas também porque seria bom para ele. Nesse caso específico, eu ofereci para o Alvise, já não ofereço mais, obviamente, mas ofereci muitas vezes, assim como ofereci para eles. Sentar e conversar com você para entender seus desejos e planos. E nunca quis, obviamente, porque não há nada por trás, na minha humilde opinião. Não preciso dizer. Não há programa, linha de ação ou qualquer coisa. Os áudios que supostamente derrubariam Pedro Sanches não apareceram. E o sorteio? O que aconteceu com o sorteio? Está sendo dado às vítimas de Valência? Bom, eu sei, mas ele vai ter que explicar e vai ter que mostrar. Foi ele quem assumiu esse compromisso, mas é isso. Não há nada realmente sólido, nem, na minha opinião, sério, porque estamos falando de algo tão sério quanto mudar uma estrutura política do país. Uma estrutura política do país. E que, além disso, não só exige um bom programa, com tudo muito bem especificado e muito bem definido, mas também uma equipe e um grupo de pessoas. Em certos casos, é necessário saber posicionar pessoas melhores que você, como também busco fazer. Rubem, quero encerrar com um detalhe que deveríamos ter mencionado no começo. A reunião de Trump e Zelensky. Certo, Zelensky, desculpe, qual é a sua opinião? Eu vi uma cena, não sei se foi você que postou, mas assisti a entrevista inteira, na qual um está completamente envergonhado e o outro está como sorrindo. Até que ponto você acha que essa reunião do Zelensky cumpriu seu objetivo de dinamitar tudo? Não sei se esse era o objetivo, ou vamos ver. Devo dizer que Donald Trump é um mestre da comunicação. Donald Trump sabe muito bem e sabe muito bem. Ele esteve 10 anos no ar, em um programa de máxima audiência na televisão. E eu já suspeito que é muito provável que esse confronto estivesse combinado, também estivesse... favorecido. Nas altas esferas podemos esperar qualquer coisa, sinceramente. Que não me surpreenderia. Era necessário que isso acontecesse para que Zelensky, que já tinha reuniões programadas previamente, viesse à Europa, e a Europa construísse a narrativa de que não está acontecendo nada. Nós nos mantemos contra a Rússia, porque isso beneficia os Estados Unidos, não beneficia Zelensky. No final, ele só quer uma aposentadoria dourada, que já estão lhe oferecendo. Isso beneficia os Estados Unidos, porque mantém a OTAN e faz com que cubra 50% do custo de oportunidade de retirar 50% dos gastos com defesa. A União Europeia vai suprir isso? Sem o papel de Zelensky nessa reunião de sexta-feira, não teria sido possível explicar à população a cadeia de acontecimentos que se seguiu. Na verdade, foi uma resposta muito boa. Rubem, tem mais alguma coisa que você queira dizer ao público? Acho que já podemos dar o programa por encerrado. Foi intenso, foi breve, mas acho que foi necessário. Gostaria de compartilhar algo com o público? A única coisa que eu diria para o seu público é que, além de terem gostado ou não do que eu disse, ou se eu desperto empatia ou antipatia neles, eu quero que pensem, além da sua sensibilidade pessoal, que tenham. Claro que é o que precisa mudar neste país. Não são cores, não são pessoas. É se vocês concordam com o que ouviram, o sistema. Procurem seu meio, procurem seu caminho. Se não gostaram de mim, procurem o que for.
Mas temos que começar a construir uma consciência de que precisamos mudar os aspectos básicos do sistema que nos impedem de defender nossos interesses. Muito bem, Rubem. Eu vou dizer claramente que meu coração realmente me move muito, mas também estou disposto a fazer o que for necessário para que este país tenha futuro, e não acredito que tenha um futuro se não empurrarmos todos, de certo modo, na mesma direção. E eu realmente acredito totalmente que o problema deste país não é colocar um e tirar outro. Acho que, evidentemente, com uns seria melhor do que com outros, mas no final das contas é um problema sistêmico, é um problema de gênese, é um problema de raízes. E minha intenção é usar toda a capacidade comunicativa que tenho para despertar o maior número possível de pessoas. Vou dizer uma frase que meu pai me escreveu há muito tempo. Meu pai foi quem me despertou para toda essa matrix política e tudo mais. E ele me dizia: filho, estamos enfrentando uma engrenagem tão forte e tão poderosa que um único grão de areia vai ser impossível de fazer com que ela trave. Mas muitos grãozinhos de areia, muitos sacos e sacos e sacos e sacos de areia vão tornar possível parar essa engrenagem diabólica. Então, minha missão neste mundo, Rubem, e acho que a sua também está bastante alinhada, é colocar mais grãozinhos no saco. Minha missão é parar o sistema, ou ao menos, não contribuir para seu fim. Eu quero outro sistema, eu não quero destruir o que existe, não é isso que me motiva, eu não quero. Não queremos destruir por destruir, mas sim construir algo melhor e verdadeiro. E eu acho que além disso, todo aquele que realmente quiser isso, porque posso estar errado. No final nós vamos nos encontrar, nesse caminho nós vamos nos encontrar. Pois tomara que seja assim. Rubem, um prazer, pessoal. Agora vou fazer a entrevista exclusiva para a comunidade. Quem quiser entrar na comunidade privada, o link está na descrição, com todas as perguntas da minha comunidade. Então já sabem, senhores, link na descrição. Quem quiser entrar, está aí. Um forte abraço, Rubem, foi um prazer. Adorei o programa de hoje. Obrigado. Até a próxima. Um abraço.